Bom dia, fofuras, para vocês que estão assistindo comigo agora ao vivaço, e para vocês que estão assistindo depois, em casa pelo YouTube. Hoje é nossa aula 2, sobre o gênero poético. Vamos falar mais um pouquinho sobre poesia. Tem algumas coisas que a gente precisa dar uma pequena aprofundada, apesar do material de vocês não fazer isso, tá? Porque, na verdade, ele trabalha de uma maneira um pouco mais contextualizada, mas aqui eu resolvi dar a teoria. O material nós vamos utilizar para fazer a revisão amanhã, tá? Então, ao fim da aula eu vou passar umas atividades e na nossa revisão de amanhã nós vamos discutir essas respostas que vocês deram, tá? Hoje eu vou dar uma aprofundada aqui em algumas coisinhas que eu falei na aula passada, mas eu acredito que a gente precisa dar uma pequena aprofundada, porque apesar de ser uma coisa um pouco mais teórica, ainda assim eu tenho uma preocupação de vocês pelo menos compreenderem esse tópico da questão poética, tá certo? Bom, o que vocês estão vendo aí na tela de vocês é um material do próprio Positivo, que é usado como um material para estudo do ensino médio. Esse material, ele é voltado mais para a questão de revisão, né, do pessoal que está se preparando para Enem, mas eu gosto da linguagem dele, ela é bem acessível, né, não é nada que, para esse nosso contexto aqui, vocês possam, de alguma forma, se sentirem um tanto deslocados em relação ao conteúdo, porque, na verdade, eu também vou falar de cada um desses tópicos aqui de maneira mais detalhada, né? Então, vocês não precisam se preocupar, porque o que a gente vai fazer aqui é basicamente um estudo, né, em cima desse tópico aqui. Deixa eu só mudar minha tela aqui para eu poder acompanhar o chat. Todo mundo vendo aí, né, minha apresentação. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu só... porque, na verdade, eu estou compartilhando da tela errada. Eu estou com 2 computadores, o problema é esse. Só um minuto aqui. Pronto, vocês estão vendo aí direitinho, não estão? Pronto. Deixa eu retomar, então, aqui o que eu dizia. Então, eu não vou falar sobre conceito de literatura, porque é algo que vocês vão trabalhar só o ano que vem, né? Mas em escolas literárias, gêneros literários e tal, eu não vou me aprofundar tanto nisso, não. Mas essa diferença do texto poético e da prosa, que eu sei que muitos de vocês têm essa dificuldade, e depois eu quero passar para a análise de alguns tipos de poemas que a gente costuma encontrar, tá bom? Então, vamos nós. Nesse material aqui, ele tem esse pequeno quadro aqui, que fala do texto literário, tá? E uma das coisas que eu me preocupei em clarificar o máximo que eu posso para vocês agora, nesse estudo que nós estamos fazendo da poesia, deixa eu só ajeitar o zoom aqui, vocês saírem daqui entendendo essa diferença entre o texto literário e não literário. Muito embora não seja uma questão para vocês, por enquanto, crucial, porque vocês sequer estão trabalhando a literatura em si, né? A gente está trabalhando aqui dentro da redação, mas é importante para vocês entenderem e conseguirem diferenciar, né, dos gêneros que a gente já trabalhou. Nós já trabalhamos artigo de opinião, nós já trabalhamos o texto dissertativo, nós já trabalhamos a reportagem. Então, existe diferença entre a produção poética e a produção daquele tipo de texto, tá? E por isso nós podemos separar os textos em 2 grupos, tá? Bem fáceis de serem distinguidos, que são os dos textos literários e os dos textos não literários. Nesse material aqui, ele traz esse quadro aqui, eu vou até tirar um print, e acho que eu vou mandar logo para vocês lá quando eu terminar esse tópico aqui, eu tiro um print e mando para vocês no grupo do WhatsApp, para que vocês consigam fazer essa diferença, tá? Então, primeiro de tudo, o que é essa ideia de literário e não literário? Tudo isso está relacionado, como ele já diz aqui, logo nessa primeira linha aí, olha, a questão da expressividade, tá? Então, é a ideia do subjetivo.
Entendam que a gente já trabalhou textos em que você tem marcas de subjetividade. Rodolfo, peraí, fala direito aí. Subjetividade é quando você está expressando aquilo que você sente, né, aquilo que você pensa. E nós já trabalhamos esse tipo de texto quando nós falamos, por exemplo, dos artigos de opinião. Porque nós vimos que, apesar do assunto ser algo do cotidiano, a pessoa que escreve o faz de maneira parametrizada, né, dentro da norma da língua portuguesa, seguindo as regras de produção daquele gênero textual e tudo mais, mas ali você encontra uma pessoalidade no sentido de que aquilo representa a opinião dela sobre aquele assunto. E o mais interessante da leitura dos artigos de opinião é justamente isso, porque você está lendo a opinião do Diogo Mainardi, você está lendo a opinião da Miriam Leitão, você está lendo a opinião do Armínio Fraga, que era ministro da Fazenda. Aí você está lendo a opinião do Felipe Neto, né, que essa semana agora parece que falou ao New York Times lá, eu vou até dar uma olhada depois do que ele falou. Vi só o link da notícia e não cheguei a ler especificamente não, mas enfim. Então ali você tem um grau de subjetividade que é perceptível. Só que acaba não sendo um texto literário porque o propósito dele expor a opinião é expor a opinião dele sobre um assunto. E por isso a gente tem essa diferença aqui, ó. Você tem uma ênfase no texto não literário, que é esse conjunto de textos como os textos de natureza jornalística, que tem ênfase no conteúdo, na informação, no que está sendo dito, tá? Então, por mais que o artigo de opinião represente a opinião do autor, ela representa a opinião do autor sobre um assunto. E, no fim das contas, é o assunto, é a discussão desse assunto que importa, tá certo? No texto literário, é o contrário. Aqui você consegue perceber um grau de subjetividade, e na poesia isso fica, eu acho que ainda mais forte. Você consegue perceber que ali é a possibilidade que o autor tem de trazer tudo aquilo que ele sente em relação a alguma coisa. E aí a preocupação não é a coisa mais em si, é como o autor vê a coisa. O amor, a amizade, a tristeza, a morte, a passagem do tempo. Então, tudo isso está relacionado à questão da subjetividade e a maneira como o autor quer passar, quer compartilhar isso com a pessoa que está lendo a sua obra. Só deixando claro que essa classificação de texto literário em texto não literário, ela não é que um é prosa, outro é poesia. Não, porque você pode ter, dentro dos textos literários, prosa. Né? Os livros didáticos, por exemplo, que vocês leem, são textos de caráter literário, né? Mas eles são escritos em prosa. Eu acho que não tem alguns que de poesia, né? Se eu disser que não tem, é mentira minha. Tem alguns que são textos poéticos, sim, e nós fazemos essa leitura. Mas a maior parte dos textos que vocês leram e lerão daqui para frente são textos em prosa. Poesia é algo que eu não vou falar, não vou dizer se está em alta ou em queda, porque eu não tenho esses dados, mas assim, sempre foi algo que ficou à margem das leituras, né? Sempre foi algo muito de nicho, e era uma coisa assim, explorada periodicamente nos vestibulares das instituições públicas, instituições particulares raramente faziam uso de textos poéticos para fazer a avaliação do candidato e tudo mais. E eu confesso que eu não tenho esse dado para poder dizer se está em ascensão ou está em queda livre, né? Mas a questão vocês têm muito mais contato com texto em prosa, tá certo? Mas eu não quero que vocês confundam essa ideia de não literário e literário com texto em prosa e poesia, respectivamente, tá certo? Então, primeira coisa, maior ênfase no conteúdo, no texto literário, na informação, maior ênfase na expressão, na maneira como você consegue construir aquilo que você deseja expor e sua própria subjetividade, tá certo? Outra característica que distingue, né, os textos literários dos não literários, a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A gente já falou disso aqui superficialmente, eu não lembro especificamente qual foi a aula, mas é aquela coisa da linguagem figurada, né, e do sentido literal, o sentido figurado e o sentido literal. Então, quando você tem um texto que tem caráter não literário, como ele foca no conteúdo, como a preocupação dele é construir, trazer a informação para o leitor, e quando eu falo leitor, é qualquer leitor, não estou só falando de texto jornalístico não, tá? Como, por exemplo, você pega um livro didático, né? Ali o propósito é trazer uma informação para aquele leitor, uma informação de caráter didático.
Então, você tem essa linguagem denotativa no sentido de ela traz exatamente o que ela quer dizer. Então, se ele diz que o celular é preto, ele não, ou que a coisa é preta, ele não está dizendo que está difícil, ele não está dizendo que é algo com o que você tenha que se preocupar. Né? Ele está única e exclusivamente atribuindo um adjetivo ali que me ajuda a identificar a cor daquela coisa, por exemplo. Certo? Agora, na linguagem conotativa, que é a linguagem de sentido figurado, quando você diz assim, o negócio ficou feio. Né? Não é feio no sentido de que é algo que não é belo, algo que é desagradável aos olhos. Não, é feio no sentido de ficou difícil, ficou perigoso. Então, no texto não literário, você tem uma predominância. Preste atenção nessa palavra predominância. Rodolfo, você quer dizer então que é só linguagem denotativa? Não. Quer dizer que predomina. Ela aparece com uma maior frequência, mas sim, você pode ter a linguagem conotativa dentro de textos não literários, uso de metáforas, de figuras de linguagem e tudo mais, tá? Não vou me aprofundar nisso tanto, porque não é o nosso propósito aqui, certo? Enquanto no texto literário, como a poesia, né, aparece, você tem a linguagem conotativa, então a linguagem de sentidos, sentido figurado. A gente vai ler alguns poemas aqui, eu vou mostrar para vocês como isso afeta, né, a maneira como a gente interpreta, né, o texto em si. No caso da poesia, essa linguagem conotativa ela é essencial, tá bom? A linguagem no texto não literário tende a ser mais impessoal e objetiva, né, pela própria razão de expor o conteúdo de maneira mais direta possível, enquanto a linguagem nos textos literários, e aí eu estou incluindo a poesia, né, que é o nosso gênero de estudo, você tem a linguagem mais pessoal, né? E isso aqui eu vou deixar os poemas mostrarem para vocês, tá? Na linguagem, no texto não literário, a realidade é apenas traduzida, ou seja, eu vi um determinado fato acontecer e a única coisa que eu vou fazer é contar para você como aconteceu. Enquanto que na linguagem literária, eu interpreto, eu recrio, eu relativizo. O que é que isso quer dizer? Eu vou falar já da prova, Val, como é que vai ser, tá? Então, assim, na linguagem do texto não literário, você tem essa tentativa de imprimir a sua impressão sobre aquilo, né? Então, por exemplo, tem aquele poema Rosa de Hiroshima, né? Eu vou até deixar aberto ele aqui. Quando a gente quando a gente passar para a leitura dos textos, eu vou mostrar para vocês como um fato pode ser interpretado de uma forma ou de outra, essa diferença do literário para o não literário, tá? Onde é que eu estava? Sim, então no texto não literário a tendência é que o autor ele fale daquele determinado fato da perspectiva dele, da maneira como ele quer falar. Uma coisa bem simples para vocês entenderem isso é você imaginar, por exemplo, quando você vai contar para uma criança por que o cachorrinho dela morreu, por exemplo. Se você é uma pessoa que não tem muito tato, né, você não poupa muito as palavras, né, e você vai dizer, ela morreu porque ela é um ser vivo e todo ser vivo morre. É um fato? Mas para uma criança não é muito legal de se ouvir, ela não sabe lidar ainda com isso, né? E aí a gente vem com os eufemismos, né? A gente tenta minimizar a situação, a gente diz que ela foi para um lugar melhor, que ela descansou, que ela foi para papai do céu e tudo mais. É uma maneira de você contar a realidade? Representa a realidade 100%? Não. Então, na poesia, você consegue perceber essa tentativa do autor mostrar como é a realidade pelos olhos dele, tá? Inclusive, tem um poema de Patativa do Assaré, que a gente vai ler daqui a pouco, que é fantástico para mostrar essa diferença, né, de visão em relação à realidade, tá certo? Possui uma intenção mais utilitária, ou seja, ele tem um propósito. Então, quando você pega um livro didático, um livro de língua portuguesa, por exemplo, uma gramática, o seu propósito é aprender gramática. Quando você pega um livro de física, você tem esse propósito. Quando você pega um jornal e vai ler todas aquelas matérias e reportagens, o seu propósito é se informar. E aqueles gêneros textuais ali tem esse objetivo principal. Quando você pega um poema, ou quando você pega, por exemplo, um romance, ali você tem uma fuga do que a gente tem, do que a gente chama de realidade. Isso, exatamente, Gabriel. Então, a gente, no texto literário, né, nos quais se incluem os poemas,
nós temos o propósito ali de fugir da realidade. E quando eu falo fugir, não é fugir no sentido de negar que a realidade exista ou tentar se esconder dela. Mas a gente tenta vê-la por outros olhos, e esses outros olhos são os olhos do poeta, né? E aí, às vezes, ele consegue traduzir, né, o que ele está sentindo muito melhor do que a gente conseguiria. Ele traduzir em palavras, que eu quero dizer, né? Então, quando você faz a leitura de um poema, ali tem esse propósito estético, tá certo? O que é esse propósito estético? É um propósito justamente da beleza da composição. Então, a gente falou na aula passada lá do poema sendo organizado em versos, que se organizam em estrofes, esses versos podem rimar um com o outro ou não, pode ter uma métrica, né? Pode ter um ritmo ali, uma separação silábica que faz com que os versos daquele poema pareçam sempre serem pronunciados no mesmo tempo, né? Então a gente viu tudo isso na semana passada, justamente por quê? Porque esse aspecto estético da poesia, né? Essa característica, essa tentativa dela de trazer a beleza das coisas, né? E quando eu falo beleza das coisas, eu não estou dizendo que todo poema é bonito, eu não estou dizendo que todo poema tem um propósito de falar de coisas boas, muitíssimo pelo contrário, tem poemas que são tristíssimos, tem poemas que são pesados, tem poemas que falam de coisas da nossa realidade social que simplesmente a gente não conseguiria, né, digerir muito bem se não fosse os poemas para ajudar, tá? Se não fosse aquela linguagem um pouco mais lúdica, né? Lúdica como assim, Rodolfo? Aquela coisa mais de sonho, né, mais imaginária, mais leve, né, em algumas situações. Se não fosse aquela linguagem, muitas coisas a gente talvez não conseguisse absorver da mesma forma. Então a tentativa do poema é essa, tá? É de tentar trazer essa construção do mundo de um ponto de vista estético, ou seja, que você vai se preocupar muito mais até, às vezes, com a forma como o mundo é apresentado do que o mundo em si, tá bom? O livro da ficha de texto sobre poemas e poesias. É um dos melhores livros que eu já li, viu? A Arte Muda da Fuga. Eu não sei quem é a pessoa que seleciona esses livros lá no Sistema Positivo, mas eu meio que abandonei a leitura por um tempo. A leitura que eu digo assim, né? A leitura literatura, né? Tem aqui 52 livros que eu comprei de um primo meu, que ele ganhou num concurso, e ia se desfazer desses livros. Estava sem ter como transportar para o lugar para onde ele ia morar, e eu comprei todos os livros dele. Então, em 52, eu li 3. Isso já tem uns 3 anos, né? É uma vergonha. Mas porque eu estou lendo outras coisas, né? Coisas mais técnicas. Jolinha, aí meu irmão trouxe mais 50 quando ele veio de São Paulo. Então tem 100 e tantos livros aqui na prateleira da sala aqui de casa, e eu li, acho que, não, teve uns que ele trouxe que eu já tinha lido em outros momentos, né? Mas ali de 100 e alguma coisa, porque tem outros livros já aí, eu acho que eu devo ter lido uns 15, no máximo, né? Shame on me. Mas, enfim. Então, assim, essa preocupação estética, né, na poesia a gente tem. E aí o que eu estava falando, na verdade, era o seguinte, os livros do Positivo eu sempre leio, lógico, né? Eu tenho que saber exatamente o que é que o livro fala, para que eu possa elaborar a ficha de leitura, mas, assim, foram experiências, assim, fantásticas. Esse A Arte Muda da Fuga, eu estou com 2 aqui, inclusive, estou olhando para eles agora. É um livro que eu tenho vontade de ler de novo, mas eu tenho outras coisas para ler. Infelizmente, não dá para colocar na lista agora, né, na leitura de novo. Mas, enfim. Vamos nós. Então, o texto literário tem um maior compromisso com o mundo real, enquanto o texto literário tem maior compromisso com o mundo possível, mesmo que o plano apenas da fantasia. Como assim, Rodolfo? Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Quem aqui já assistiu O Hobbit? Quem aqui já assistiu os filmes da Marvel? Percebe que ali a nossa preocupação não é necessariamente ver o mundo como ele é. Tem, sim, né, um quê ali de Harry Potter, com certeza. Tem ali, sim, nos filmes da Marvel, uma tentativa de fazer com que pareça real, né, toda aquela história do universo Marvel. Eu leio quadrinhos desde criança, então, assim, para mim, nada dali é novidade. E tem muita gente que detesta os filmes da Marvel. Fãs de quadrinhos odeiam os filmes da Marvel, né? O pessoal mais hardcore, como a gente chama, e eu adoro, né? Lógico, tem muitas concessões que a gente faz, né, para gostar daqueles filmes e tudo mais. Nenhum deles é nem de longe entre os
20 melhores filmes que eu já assisti, né? Mas, assim, a maneira como eles recriaram aquele universo, né? A maneira como eles tentam mostrar ali o universo dos personagens, dos super-heróis no cinema, é uma coisa que eu dou meu braço a torcer, porque é óbvio, tem muita concessão, né? Se você vai para os quadrinhos, tem muito furo também. Imagina num filme que você sai do quadrinho, o quadrinho é uma coisa muito específica, né? Aí você vai para um cinema, que é uma linguagem completamente diferente, e você vai pegar gente de todo tipo. Você vai pegar o seu Zé, que nunca sentou numa sala de cinema, mas soube que tem um filme de um Capitão América aí que bate em todo mundo, e ele fica animado, até o cara que está esperando ansiosamente pelo filme do Superman, Superman Prime, que é uma coisa que só entende de quadrinho, só quem lê quadrinho sabe do que eu estou falando aqui, né? O Superman que passou 700 séculos meditando no sol. Então, assim, ele tem que pegar esse universo de pessoas, né? E a linguagem que é colocada no cinema para que todo mundo consiga, vamos dizer assim, digerir aquela história, tem que ser uma linguagem que todo mundo compreenda, né? E aí faz-se concessões de um lado e de outro. Quem não tem muito costume vai ter que fazer um pequeno esforcinho, e quem já tem muito costume, quem já tem muito conhecimento, vai ter que relevar algumas coisas, né? Eu vejo dessa forma. E aí fica aquele cara chato, que não sei o quê, que bababá, que esse filme tem filmes bons que deixam de ser feitos. Cara, não deixa de ser feito. Esses filmes vão ganhar... se não for um filme de super-herói, é um filme de ação que vai ser feito de todo jeito. Eu sou fã da série Rambo. Então, assim, nenhum deles também é um dos melhores filmes que eu já assisti, né? Então, a questão é que muitas vezes a gente tem que entender que a maneira como a gente quer contar uma história, trazer aquela realidade, muitas vezes a gente precisa dar um tom de leveza para aquilo ali, um tom de algo lúdico, de algo que seja palatável para as pessoas. Então, no texto literário, você consegue perceber esse plano de fantasia. Então, a gente imagina a Idade Média, por exemplo, como sendo aquele período duro, difícil, né, em que a humanidade passou por centenas de problemas diferentes, teve a Inquisição e tudo mais, mas aí vem um Senhor dos Anéis e traz aquela fantasia dos heróis, né, dos cavaleiros que são heróis, dos elfos, dos magos e tudo mais, que fazia parte do imaginário da Idade Média, né, e que passou para hoje. Quando você assiste o Senhor dos Anéis, você até... a Idade Média não é tão ruim, né? Claro que não é bem isso que você pensa, mas aquela ideia, né, da fantasia que vem daquele período permanece. E alguma coisa de boa a gente consegue extrair dali, nem que seja só a diversão de passar algumas horas no cinema. Então, nos textos literários, e aí voltando para a questão da poesia, você tem essa tentativa de ter um certo compromisso, que é o que a gente chama de verossimilhança, né, parecer com o mundo real, mas também não tem tanto compromisso assim, tá certo? No livro é melhor, no livro é assim. E entendo, eu tô criticando, mas assim, tem muita coisa que eu também não gosto, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado por história em quadrinho, né? E eu tava relendo agora, tava relendo algumas coisas para tentar me colocar a par de novo, porque depois que essa pandemia começou, na verdade antes até, eu tive de parar um tempo, né, para conseguir dar conta do trabalho, parei de ler alguns mangás, comecei a ler de novo e assisti algumas adaptações que foram feitas dos mangás, né, dos action movies e tal, e eu sou também desse tipo de gente chata às vezes, né, diz assim, não, era melhor não ter feito. Tem uns que realmente são horríveis, né, tem uns que realmente são horríveis, e não tem como você assistir um filme como, por exemplo, uma adaptação de Dragon Ball, por exemplo, né? Para quem é da minha época sabe do que eu estou falando. E quem assistiu já o anime e vai para os filmes sabe do que eu estou dizendo. Mas, que não é porque o filme é ruim mesmo, né? Não tem como aproveitar muita coisa ali, não. Então, tem momentos que sim, eu também sou desses, mas a gente tenta fazer o possível para não ser tão chato, né? E deixar quem quer se divertir. Porque imagina a quantidade de pessoas, por exemplo, que sequer sabia quem era o Homem-Aranha antes das histórias, né? O Homem-Aranha não, que o Homem-Aranha ele sempre
como ele está há muito tempo, ele ganhou fama há muito tempo, então não é algo tão estranho. Mas, por exemplo, Pantera Negra. Pantera Negra conhecia aquele quadrinho, né? A Viúva Negra, sei lá, o Visão. Então, assim, e agora são coisas que a gente menciona no dia a dia, né? Que a gente conversa no dia a dia, porque o cinema trouxe isso pra gente. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essa exigência, né, que a gente faz das obras, tá bom? Mas vamos nós. Tá, não tem ninguém fazendo pergunta aqui. Pessoal, até esse ponto aqui tá de boa. Beleza. Então vamos finalizar aqui, que eu quero passar para alguns exemplos aqui que eu separei. De boa boia foi triste. Então vamos lá. A predomínio da objetividade, o texto não literário geralmente não deixa margens a duplas interpretações. O que acontece? Vou dar um exemplo diferente, tá? Do que seria o texto, do que seria essa dupla interpretação, que é o que muitas vezes o texto literário faz. Tem um livro muito famoso do Machado de Assis chamado Dom Casmurro, que muitos dizem ser o melhor livro dele, né? Coisa que eu não acho. Eu prefiro Memórias Póstumas. Quanto o livro, mas eu nem acho que Memórias Póstumas é a melhor coisa que ele escreveu. Eu prefiro os contos que ele escrevia. Em Dom Casmurro, para eu não dar tanto spoiler assim, mas também um spoiler de 150 anos, né? Então vamos relevar aí. Tem uma cena específica lá, uma passagem específica no livro, em que a Capitu chora no velório de um amigo do Bentinho, né? Que é o marido dela, e cria-se essa dúvida se ela está chorando por ele, porque ela pode ter tido algum relacionamento com ele, ou não. E, minha gente, o que isso gera de discussão na literatura, para quem trabalha com literatura, para quem gosta de literatura, para quem lê o livro e vai discutir com pessoas que já leram também, vocês não imaginam. Tá? E assim, foi uma lágrima que ela derramou. E todo o contexto ali do livro meio que muda por conta daquilo. E a interpretação que você tem da história meio que dá uma cambalhota. Num texto literário, isso é comum acontecer. Eu não estou falando especificamente assim, mas é comum acontecer. No literário, se isso acontecer, é porque você escreveu errado. Olha a diferença. Por exemplo, eu escrevi um artigo de opinião e eu estava falando, por exemplo, sobre a questão do desmatamento na Amazônia, e em um certo momento eu não deixei muito claro se eu sou a favor ou contra esse desmatamento, por exemplo, né? Eu criei uma expressão, eu criei uma passagem ali, um parágrafo que não fica muito claro se eu sou a favor do desmatamento ou se eu sou contra o desmatamento. Claro que eu estou reduzindo aqui de uma maneira muito grotesca, mas é para vocês entenderem. Se eu fiz isso em um artigo de opinião, se não ficou claro, se eu, leitor, sair do seu texto sem entender se você é contra ou a favor a devastação da Amazônia, cara, foi mal aí, mas você escreveu errado seu texto. Então, no texto literário, essa dupla interpretação é um desastre, tá? É um problema, é algo a ser evitado e se aconteceu, é algo que deve ser resolvido antes, né, de você permitir que um interlocutor tenha contato com esse texto. No caso do texto literário, muito pelo contrário, ela é um recurso, é algo que você usa para enriquecer seu texto, para você tornar o seu texto algo que vai pegar o leitor de surpresa, muitas vezes, e vai colocá-lo num estado de elucubração, que ele vai estar pensando, que ele vai começar a refletir sobre as coisas. No texto literário isso é comum, nas poesias é bastante comum, né, essa dupla interpretação. Tá certo? Falaram alguma coisa aqui no chat? Quincas Borba é bom também. Mas...
Tá bom. Então, olha só. Tranquilo até aqui, Foforas? Beleza, então só para a gente terminar e poder passar para os textos aqui. Então, quando você vai para textos, textos não literários, você tem a prosa como sendo predominante, né? Perceba que ele diz aqui que é quase exclusivamente em prosa. Rodolfo, então quer dizer que pode ter poesia no texto não literário? Pode, quando ela tem um caráter mais documental, né? Não é bem a mensagem, não é bem a forma da mensagem, né? Mas a mensagem em si. Eu não sei se eu falei com vocês, eu lembro de eu falei isso com o pessoal do ensino médio. Isso aí eu tenho certeza que eu falei no laboratório de redação na semana passada com eles. Mas quando eu era adolescente, né, uns 3 anos atrás, eu ouvia bastante rap nacional. Né? Eu acho que antes assim, vamos dizer, de descobrir o rock, não que eu tenha descoberto o rock, mas antes de começar a ouvir mais rock do que rap. Tanto é que vai fazer muito tempo que eu não ouvia. Mas aí eu comecei a assistir algumas coisas na internet e tal, e comecei a voltar a alguns materiais que eu via naquela época, e procurando alguma coisa no YouTube, eu topei com um vídeo de um canal chamado Meteoro Brasil, que ele fala de um... Não, Gabriel, não é não. Eu acho que eu falei disso daí no ano passado. No poema, a rima, ela é um recurso, tá? Mas ela não é obrigatória. Inclusive, eu mostrei lá no poema do Carlos Drummond de Andrade e no poema do Fernando Pessoa, que você pode ter poemas sem rimas, tá certo? Então, vamos lá. Então, só para eu encerrar aqui o que eu estava dizendo, lá nesse canal, eles fizeram um vídeo falando de um disco específico dos Racionais MCs, que é a maior, eu não sei se dá para chamar de banda, né, mas é a maior banda de rap do Brasil, em que eles falam do disco chamado Sobrevivendo no Inferno, né, que como ele foi importante para a música brasileira naquele período, e socialmente falando, porque ele trouxe a voz da periferia, né, essas são palavras lá dos autores, trouxe a voz da periferia para a música popular. E ao longo desse vídeo, né, falando sobre esse CD, esse álbum, aparece um cara que fez uma tese de doutorado, né, graduação, mestrado, doutorado. O cara fez um doutorado, ele é doutor em cima da obra de um álbum dos Racionais. Então, assim, tem um caráter literário? Tem. Desculpa, não literário? Tem, porque aquilo ali é quase que documental em certas passagens. Mas é mostrado em poesia, né? Porque é a letra de uma música. Então, quase que exclusivamente, porque tem essas exceções. Alguns poemas da época da ditadura militar, confesso que não me ocorre nenhum específico agora, mas algumas músicas da época da ditadura militar, ela tem esse caráter documental, no sentido de dizer assim, olha, na época da ditadura militar era assim, ó, acontecia isso com as pessoas, era assim que o regime agia. E ela tem esse caráter documental. É prosa? Não, não é prosa. Mas algumas delas podem ser consideradas até um texto não literário, tá bom? Enquanto no texto literário é mais fácil, você tanto tem a prosa como você tem o verso, né? Então você tanto tem os romances, por exemplo, como você tem a poesia, né? Como você tem os poemas, tá certo? Fofos, até aqui de boa. Deu para compreender essa discussão que a gente fez, essa diferença entre o texto literário e não literário? Pronto, beleza. Então vamos lá. Deixa eu fechar essa apresentação aqui. Deixa eu abrir aqui. Agora onde foi que eu abri? Deixa eu abrir aqui.
Eu queria mostrar esse poema que eu tinha aberto no computador e acabei deixando de lado, tá? Esse poema Rosa de Hiroshima, deixa eu abrir aqui que é do Vinícius de Moraes, ele tem uma característica de tentar trazer uma realidade extremamente dura, né, de uma maneira menos dolorosa, né? E a linguagem do poema é justamente para isso. Ela é uma música, inclusive, né? Deixa eu só fechar um negócio aqui. Ela é uma música, inclusive, e o propósito dela é fazer essa construção de o quão doloroso foi o período da Segunda Guerra Mundial, e especificamente esse ápice que foram as bombas soltas em Hiroshima e Nagasaki, né, em 6 e 9 de agosto de 1945, né, que basicamente acabou a guerra ali. Ele tenta trazer de uma maneira, eu não vou dizer lúdica, mas de uma maneira esteticamente falando, mais menos assustadora, né, do que a experiência, mas ao mesmo tempo que te coloque para refletir sobre esse acontecimento, né? Inclusive tem uma série documental na Netflix que eu assisti um tempo desse, deve ter uns 3 meses mais ou menos, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que é a Segunda Guerra Mundial em cores. Eu não tenho certeza do nome da série, mas acho que é isso. E acho que são 10 episódios. E eu acho que no último, no penúltimo, se eu não me engano, eles vão discutir essa questão das bombas atômicas. É uma discussão muito interessante, porque as bombas, sim, foram uma catástrofe, ninguém nega isso, né? A gente não pode ser indolor à destruição em massa e a preocupação que veio depois, né, da guerra, né, no período da Guerra Fria, da gente simplesmente destruir o mundo, né? Mais de 30 vezes, se eu não me engano, né, que chegou uma época lá no ápice da Guerra Fria, a gente tinha arma para destruir mais de 30 vezes o mundo com bombas atômicas, né? Bastando destruir uma e não ia ter mais as outras 29 vezes para a gente tentar. Mas lá no documentário é muito interessante porque ele mostra o quão terrível foi, mas também como eram terríveis os bombardeios indiscriminados, tanto na Europa como na Ásia, né? Então, numa perspectiva da guerra, assim, a bomba atômica apesar, lógico, do poder destrutivo, era mais uma forma de bombardeio indiscriminado que já acontecia desde 1939. Enfim, olha a construção do poema, né? Como ele diz, pense nas crianças, eu não vou cantar, lógico, né? Mas pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas e inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, assim, se você faz uma leitura como essa que eu fiz apenas para ler o poema, todo o propósito lírico dele se esvai, vai embora. E não é essa a ideia, né? Eu fiz a leitura para que a gente primeiro tivesse noção do que ele está falando, e agora a gente vai começar a interpretar. Que isso é o principal, e aí já antecipando o que... Não posso botar a música, Júlio. Direitos autorais depois no YouTube, aí pode ser que derrubem o vídeo. Já respondendo o que Glauco tinha... É porque depois eu subo para o YouTube, né? Aí fica lá, e se tiver música, pode ser que tenha problema. E como é que eu vou botar a música, coração? Sim. Então, olha só. A gente tem que aprender a fazer a leitura dos poemas de uma maneira crítica, tá? E muitos dos poemas que a gente lê não são... muitos dos poemas que a gente lê não são tão simples assim de digerir, né? Esse aqui é relativamente fácil, né? A gente tem conhecimento prévio do assunto que é abordado no poema, né? Teoricamente, todo mundo sabe que nós passamos por uma guerra mundial há mais de 70 anos agora, né? 75 anos. Passamos por uma guerra mundial,
né? Nós tivemos uma quantidade de vidas humanas imensas, né? Uma quantidade imensa de vidas humanas jogadas no ralo, né? Por conta de questões políticas, financeiras, econômicas e tal. E ainda tivemos esse problema das bombas atômicas, né? Para nos assustar aí pelos próximos 30 anos, 20 e tantos. 40 anos, na verdade, né? Mais ou menos. Que foi o período da Guerra Fria. Então, todo mundo tem mais ou menos um conhecimento disso aqui. E aí, quando você começa a fazer a leitura do poema, é que começa a fazer sentido. Então, olha só. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas. Tudo isso que ele está falando nesses primeiros versos nada mais é do que os efeitos da radioatividade que a bomba atômica de Hiroshima causou, né? Ele está falando da de Hiroshima porque ela foi a primeira que foi liberada pelos Estados Unidos lá em... Morri? Botaram o F no chat aí, eu morri? Oh! O cara vai botar F no chat e eu pensei que tinha morrido. Então vamos lá. Vamos lá. É que vocês não sabem não, né? Have to pay respect. Estão precisando assistir mais internet. Vamos lá. Então, voltando aqui. Aqui, nesses primeiros versos, como eu dizia, antes de achar que tinha morrido, ele está mostrando os efeitos da radioatividade, né? Porque, assim, mudas telepáticas, cegas inexatas, rotas alteradas, rosas cálidas, rosas que nunca fecham, né, nesse sentido. Tudo isso aqui é feito da radioatividade pós-bomba atômica, né? Depois vocês procurem, né, alguma informação sobre as bombas atômicas e vocês vão ver que lá em Hiroshima tem... deixa eu ver se eu não estou falando besteira, se é em Hiroshima ou em Nagasaki, eu não lembro mais. Mas numa dessas duas cidades, isso eu tenho certeza que foi lá, no Japão, em uma dessas duas cidades tem lugares que são preservados de pessoas que ficaram literalmente só à sombra. A radioatividade deixou basicamente a sombra da pessoa nas construções, né? A radioatividade não, a explosão, né? Então, assim, muita gente morreu no momento da explosão, mas o pior de tudo, claro, não tem como mensurar o que foi pior, o que foi melhor, mas além da explosão, ainda teve os efeitos pós-bomba atômica, né? E essa rosa hereditária, onde é que eu tô? Essa rosa hereditária, estúpida, inválida, rosa com cirrose, rosa antiatômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, é justamente uma referência ao ambiente que se tornou Hiroshima depois da explosão. E é importante você... Hiroshima, na época, se eu não me engano, era mais ou menos do tamanho do Brejo. Não era muita coisa grande assim também, não. Era uma grande cidade, tinha armamento e tudo mais, fábricas de arma e tal, mas não era uma Tóquio da vida, né? Então, eu até mostrei para alguém, acho que foi no terceiro ano, mostrei um site que tem lá, Nuke Me, que tem como você ver o tamanho da destruição de uma bomba atômica, e eu joguei a bomba de Hiroshima em cima do brejo para mostrar para o pessoal o tamanho, né? Pegava basicamente toda a zona urbana da cidade, né? Enfim, a questão perceba que nesse poema você tem uma situação que traz um fato histórico, que traz um fato importante da história humana, mas traz de uma maneira completamente diferente como os livros de história contariam, né? Como os documentários, como artigos, como jornais da época trariam, né? Traz de uma forma lírica, traz de uma forma poética, traz de uma forma esteticamente, eu não vou dizer agradável de se ler porque o tema é muito pesado, mas esteticamente atrativa, né? Você tem esse interesse em fazer a leitura do poema para saber como ele vai falar da rosa, né? No caso da bomba atômica especificamente, tá bom? Fofinhos, até esse ponto aqui, tá de boa? Deu para compreender? Sim ou não?
Tá tranquilo, né? Deixa eu pegar um poema agora de... Eu queria achar exatamente como ele escreveu aqui. Não, esse que é muito longo, não. Porque os poemas que eu estou achando dele aqui estão com a ortografia corrigida. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, dá para ver aí direitinho o poema? Dá, estou com a tela da janela aberta aqui, dá. Então, olha só, aqui eu trouxe um poema do Patativa, que é nosso compatriota, né, mas tem um outro nome ainda que me fugiu agora, bem ali, né, Assaré, bem pertinho daqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o museu dele, é muito interessante. Patativa, quando eu fui escrever o poema, eu escrevi no meio da folha do caderno. Dandara, eu vou falar já dos poemas, tá? Como é que vai ser a prova, né? Na verdade, como é que eu vou cobrar. Então, assim, a Patativa da Saré, ele é uma pessoa, ou ele foi um poeta, cujo estudo foi limitado, né? Quem tiver a oportunidade de um dia conhecer o museu dele lá, é muito interessante. Ele estudou pouco, mas estudou e era uma pessoa assim, de uma capacidade intelectual gigantesca, né? Tanto que dizem lá que depois que ele se autoalfabetizou praticamente, né? Aprendeu uma ou outra coisa na escola, mas a alfabetização dele basicamente foi autodidata. Ele substituiu a própria professora na escola, né? Isso aí é o que é contado lá no museu. Mas, assim, ele tinha uma visão muito, 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 muito rica do sertão, né? E a maneira como ele traduziu isso para o papel rendeu a um matuto, né? Vários prêmios, vários reconhecimentos aí nas universidades mundo afora, tá? Ele é doutor honoris causa, que é um título dado pelas universidades, sei lá, acho que de umas 4 ou 5 universidades lá fora. Até a Sorbonne, na França, tem um título para ele, né? Eu acredito que foi a Sorbonne mesmo. Então, assim, ele traduz a realidade do sertanejo de uma maneira muito, muito clara, né? E como ele era cordelista, né? Ele pelo menos escrevia poemas que eram publicados em cordéis, a poética dele parece muito com música. E aí é outro aspecto estético também da poesia. Então, nesse poema aqui, né, de O Sertão, ele diz assim, Sertão, e aí o mais legal é isso, tá? É a maneira como ele escreve. Arguente cantor, eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô. Pro que, meu torrão amado? Muito te prezo, te quero. E veja aqui os teus mistérios, ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Né? É simples, do ponto de vista da norma padrão, tem os seus problemas, mas é por isso mesmo que ele é tão representativo da nossa realidade, e ao mesmo tempo é genial, né? Porque ele consegue traduzir de uma maneira muito simples a realidade da pessoa, do sertanejo, né? E aí, uma vez eu estava conversando com os meus irmãos aqui, a gente estava sentado na sala assistindo alguma coisa, estava passando algum cenário, não lembro exatamente, acho que foi a corrida de domingo passado, foi a corrida de domingo passado, a Fórmula 1. Passando umas paisagens lindíssimas, né, na Europa e tudo, e eu disse, olha, realmente é muito bonito. Agora, essa região do Cariri, né, essa região que a gente vive, quando chove, eu não vejo ela perdendo, assim, para muitas dessas paisagens lá fora, não. Quando chove, que realmente aparece aquele verde todo, fica um negócio deslumbrante, né? A gente que vive aqui nessa região do Cariri, próximo à serra, fica um negócio fantástico. Eu, particularmente, é assim que eu vejo aqui. E ele consegue fazer isso,
né? Ele consegue trazer essa beleza que eu enxergo nesse poema. E aí uma coisa que eu não tinha falado ainda da poesia, que também vai muito da identificação, né? Eu falei muito para vocês de Cecília Meirelles, que é uma das eu acho que para mim é a principal poeta da língua portuguesa, e não há poeta, né? Mas o poeta, porque eu acho a obra é porque assim tem aquela discussão literária, acadêmica, que eu nem tenho conhecimento suficiente para poder falar sobre isso, mas eu já li a antologia poética de Cecília Meirelles e eu já li a antologia poética de Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente fala de antologia, basicamente é tudo que eles escreveram. Eu já li as duas. E, apesar de gostar muito de Carlos Drummond de Andrade, eu acho que na poesia nacional não tem nada como Cecília Meirelles, né? Nada, absolutamente nada igual a ela. O Manuel Bandeira, eu acho que chega muito próximo, né? Que eu também já li já tive a oportunidade de ler a antologia poética dele. Para mim, ele é o que chega mais próximo, mas a Cecília Meirelles, ela fala de uma maneira muito, muito pessoal e que eu gosto muito. E aí eu estou dando a minha opinião, né? Ela consegue traduzir muita coisa no gênero, no eu lírico feminino, que o eu lírico masculino não consegue traduzir, né? E é por isso que eu acho que eu gosto tanto dela. A sensibilidade dela em falar sobre as coisas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o segundo poema dela, porque eu sou terrível para lembrar de nome de poema. Eu lembro da sensação do poema, agora o nome do poema eu não lembro. Esse aqui que é fantástico, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Não, porque que ele está vendendo. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Esse aqui eu também acho fantástico, tá? Exatamente, Vitória. Eu realmente acho essa região aqui muito bonita. Tudo bem, a gente passa por vários períodos aí de seca, né? Realmente não fica bonito. Não vou dizer que fica, não. Mas aqui, quando chove, é um negócio, assim, deslumbrante. Eu sempre achei mesmo. Mas vamos lá. Esse último poema aqui, para a gente finalizar, para eu poder falar da prova. Então, ou isto ou aquilo, né? Que eu também acho fantástico esse poema. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Simplesinho, parece muito bobo, mas é um poema assim que sempre me tocou bastante, justamente porque ele discute de uma maneira bem simples essa necessidade diária e cotidiana, fazendo os diplonasmos aí, de você sempre ter que escolher, né? E muitas vezes são coisas bobas, mas que vão ganhando corpo, né? Elas vão se transformando, elas vão ampliando e à medida que você cresce, a responsabilidade aparece, elas continuam aparecendo dessa mesma forma, né? Você sempre tem que fazer uma escolha. E muitas vezes você precisa simplesmente escolher, né? Às vezes não tem uma razão específica para a escolha que você faz até, né? E aí entra o lado emocional da pessoa, entra o lado racional da pessoa. Então, é esse tipo de discussão que os poemas acabam fazendo, tá? Basicamente como é que eu posso dizer? Uma reflexão profunda sobre
coisas do cotidiano que muitas vezes, se você não tem alguém para te instigar a pensar sobre isso, elas passam despercebidas, né? E eu acho que a poesia é para isso, basicamente. Tá certo? Fofinhos. Exatamente. Exatamente, Júlio. Esse é o termo que muita gente usa, é a tradução. Né? O poeta, acima de tudo, é um tradutor da vida, né? Eu já vi isso em alguns livros, né? Essa mesma palavra, traduzir. Ele consegue traduzir. Agora, o mais interessante é que ele traduz da maneira dele, né? Então, você nunca vai ver a mesma coisa, da mesma forma, lendo poetas diferentes. Eles podem falar do mesmo assunto, mas a abordagem que eles fazem é praticamente impossível ser idêntica. Né? Logo, sei que um esteja copiando o outro, óbvio. Mas, quando são escritores independentes e tem uma obra literária pessoal, você não consegue, né, perceber você vê que é o mesmo assunto, mas a maneira como eles tratam disso é uma coisa completamente diferente. Né? Fofinhos, até aí ficou claro? Deu para entender essa diferença de texto literário, não literário? Deu para ver aqui, mais uma vez, essa questão das poesias, como é que a gente interpreta? Pronto. Então, olha só. O que nós vamos fazer? Na nossa prova, nós vamos fazer interpretação de poemas, tá? Por que eu não vou pedir para vocês escreverem um poema? Porque eu acho muito injusto pedir para vocês trabalharem a produção sem que a gente tenha feito, primeiro, qualquer produção, segundo, sem o material de vocês abordar isso de maneira mais aprofundada, né? Porque, assim, a gente não trabalhou o que é rima, por exemplo. Então, eu não posso exigir que vocês façam rimas e eu aceitar qualquer rima, porque rima tem um propósito, né? Porque muitos de vocês, eu acredito, acham que rimar é colocar as palavras que terminam nas mesmas vogais, e necessariamente a gente vai estar rimando, e não é. Tem a questão da métrica. Ninguém é obrigado a escrever poema com métrica, ninguém é obrigado a escrever poemas com rimas. Mas tem muita gente que acredita piamente de que precisa colocar, né, uma métrica, precisa colocar um ritmo. E eu não falei de métricas para vocês, eu não falei de redondilha maior, redondilha menor, poemas heptassílabos, decassílabos, eu não falei de nada disso. Então não faz sentido eu cobrar isso também, né? E também a questão da própria expressividade. Eu acredito que poucos de vocês aí tenham esse hábito, não só da leitura de poemas, como também da produção de poemas. Então, qual é o sentido de eu pedir para vocês produzirem? Então, um ou outro talvez faça isso, mas, no geral, eu sei que não. Então, assim, para mim não faz sentido fazer uma prova cobrando a produção de poesia. Então, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão trabalhar a interpretação dos poemas, certo? Basicamente, o que foi feito lá nas questões da prova, só que, óbvio, agora com outros poemas, tá certo? E aí, o que é que eu quero que vocês estudem? Estudem, sim, essa questão das rimas, estudem, sim, essa questão do ritmo, essa questão da subjetividade, a diferença do literário e não literário, aprendam a fazer a identificação do assunto do poema, né? Pratiquem, e aí eu vou deixar uma atividade para vocês, que amanhã a gente vai usar como revisão, que vai abordar todas essas habilidades que eu quero que vocês desenvolvam daqui para amanhã, 2 horas, né? Tranquilo? O que foi que o Guilherme disse? Meu Deus do céu. Sou um poeta incompreendido. Ainda bem que o chat não aparece na gravação, né? Ai, Jesus. Mas fica salvo, viu, Guilherme? Vou mandar para sua mãe. Então, vamos lá. Aparece sim? Eu acho que não, hein, Glau? Salvo eu sei que ele fica, porque ele gera o arquivo. Mas vamos nós. Não, elas ficam gravadas em um arquivo. Mas quando... Eu não sei se vocês já assistiram depois as aulas que a gente grava aqui pelo Meet, ela não aparece. Ou não aparece o chat, não. Nem fica aparecendo aquele pop-up, não. Entendeu? Ela fica gravada, só que ela fica gravada em um arquivo separado, só com essas conversas, entendeu?
Aí eu vou tirar só o trechinho que o Guilherme falou isso ali e vou mandar para a mãe dele. Beleza? Então, ó, o que é que eu quero que vocês façam em casa aí de hoje para amanhã? Deixa eu abrir aqui. Tá aberto. Ó, eu quero que vocês peguem o material de vocês. Lá no tópico 6, ele vai trabalhar essa questão do cenário poético da África, mas a gente não trabalha, como eu disse, a gente não tinha trabalhado poesia ainda. Mas aí eu quero que vocês deem uma olhada nas questões. Eu vou lançar lá no sala de aula, para vocês poderem entregar depois, mas vou falar lá no grupo também, tá? Mas eu já estou falando aqui. Tá vendo? Eu tinha separado aqui. São as questões da página 59 a 59, 60, 62 a 65. Pronto, é isso mesmo. Eu vou colocar no chat aqui. Vou colocar aqui de novo. Aqui é 59. Pronto, tá aí, viu? Fofos, tranquilo. Podemos encerrar nosso encontro. Dúvidas, perguntas, soluções? Sim ou não, galera? Posso encerrar? Estou lançando agora no WhatsApp do grupo, viu? Então, beleza. Bom, terminando de subir, eu compartilho a aula com vocês lá no YouTube. E aí vocês podem fazer a revisão. Façam essas atividades, é pouca, não são tantas questões assim. Tem muita questão de interpretação. Quero que vocês deem uma olhada, resolvam e tragam elas feitas amanhã para a gente discutir as respostas na revisão. Tá bom? Saudades, abraços. Tchau.